Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a live, então. Vou pôr aqui no Instagram para a gente ir conversando um pouquinho. Então, eu queria agradecer ao Eduardo aí, que sempre está nos acompanhando nas redes sociais. A live estava marcada aí para... A live estava marcada para as 11 horas, já são 11h10. E ela tem caráter metodológico aí, né? 15 metodológicos aí, né, para avaliação. Nós vamos estar conversando um pouquinho aí sobre algumas metas da ONU. Deixa eu aceitar aqui mais. Aceitar, pronto. Feito. Então, o que acontece? A ONU, né, em 2012, ela elaborou ela elaborou uma agenda, né, para atingir algumas metas aí até 2030. Então, começou a elaboração dessa agenda até 2030, começou no ano de 2012. Ou seja, essas metas começaram a ser programadas a partir de 2012. Nós já estamos em 2022. Então, são várias metas assim que a ONU se propôs a atingir, e já são 10 anos, né? Então, uma dessas, são várias metas aqui, né, da ONU, que tratam da ODS, que fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu lancei um vídeo, né, da apresentação sobre esse tema, tá no YouTube lá, no meu canal. Então, são vários objetivos, né? Um deles é a erradicação da pobreza, fome zero, uma agricultura sustentável, saúde, o bem-estar das pessoas, né? Proporcionar uma educação, né, de qualidade para as pessoas. Ou seja, são várias metas. Mas a apresentação desse portfólio, ele está no item 3, né, na meta 3 da ONU, que é saúde e bem-estar, né? Então, eu estou olhando um pouco para lá e um pouco para lá, dividindo as telas, porque eu estou na tela aqui da faculdade do computador e estou aqui no Instagram também. Então, por isso que eu fico olhando um pouco para lá e um pouco para lá. Um pouco para lá e um pouco para cá. Então, assim, queridos, queria agradecer vocês que adentrarem para estar nos assistindo, né? Então, o tema é sobre saúde e bem-estar, né, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, né? A meta da ONU até 2030 é erradicar as epidemias, né? Essa é a meta 3 da ONU, né? E esse portfólio, ele fala sobre as doenças tropicais negligenciadas, né? Então, quais são elas? Tem doenças aqui que eu nem sabia que existia, para ser bem sincero para vocês. Eu não vou me aprofundar no tema, porque eu não sou da área de saúde. Eu vou dar uma pincelada por cima. Algumas coisas você sabe, algumas coisas com certeza, assim como eu não sabia, você também não sabia, né? Mas a partir dessa rápida apresentação, você vai estar sabendo também. Então, quais são essas doenças, né, tropicais negligenciadas? E por que doenças tropicais, né? E por que negligenciadas, né? Então, segundo dados da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né, ela elencou algumas dessas doenças, que são a malária, a doença de Chagas, a dengue, né? Vou estar falando sobre essas três bem rapidamente. Ó, essa aqui que eu vou falar agora, eu nunca tinha visto, sou sincero em falar que eu nunca tinha ouvido falar, né? Que é a tal de leishmaniose, né? Aí nós temos a lepra. Deixa eu aceitar mais um aqui. Aceitar. Obrigado, Inês. Continuando então aqui, então, repetindo lá as doenças: a malária, a doença de Chagas, a dengue, a leishmaniose, que eu não sabia que existia, a lepra, né?
ou hanseníase, que alguns falam o termo técnico, né? A raiva, hoje, inclusive, foi falado no jornal local aqui, sobre a incidência da raiva, né, que aumentou no Paraná. Escabiose. Sinceramente, você já ouviu falar? Se você já ouviu falar, dá um aceno aí na live e nos avisa, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa doença, escabiose. Aí temos a esquistossomose, né? Esquistossomose e parasitose. Então, são essas doenças aí tropicais negligenciadas, algumas delas, né? Então, eu escolhi falar sobre, aliás, sobre a leishmaniose também, que eu não sabia o que era, né? Geralmente, elas estão inseridas tudo dentro do mesmo contexto, praticamente, né? Por que são doenças tropicais negligenciadas? Por quê? Porque o que acontece? É uma característica que essas doenças ocorrem, né, majoritariamente em locais, né, de extrema vulnerabilidade social, né? Locais de extrema pobreza, onde que não existe saneamento básico, né? Geralmente ocorre em locais de periferia, né? Pessoas de extrema pobreza, né? Ocorre geralmente nesses espaços, né? E por que tropicais? Porque elas ocorrem em países tropicais, né? De clima quente, né? E ela é negligenciada também, principalmente também porque ela não desperta interesse na indústria farmacêutica, né? Então, essas são as características, né, por serem negligenciadas, né? Tropicais por ocorrerem em países de clima quente. Então, são essas doenças aí que ocorrem, né? Então, a negligência, o que é negligência? Né? Negligência é a falta de cuidado, o desleixo, né? A falta de interesse, você não ter responsabilidade, né? Então, nós vamos falar sobre a dengue e eu vou tocar um pouco nesse assunto aí sobre a questão da negligência, né? Então, falando sobre a malária aqui, ó, a malária em 2020, né, teve mais de 145 mil casos, né, no ano de 2020. Aí no ano de 2019 ela teve mais 157 mil casos de malária. Você imaginaria, você pode imaginar que existia tantos casos de malária no país? Mais de 140 mil casos, né? Que hoje só se fala em Covid, né? Mas existem várias doenças aí que são negligenciadas, a malária é uma delas, né? Então a meta brasileira aí, que foi assumida no governo Bolsonaro aí, até 2035, é zerar os casos de malária no país. Sinceramente falando, né? Eu acho difícil, né? A gente sabe aí, nós estamos com um pouco mais de 40 anos aí, e a gente cresce vendo o caos que está a saúde pública, né? Foi falado muito em falta de leitos aí durante a pandemia, né? Durante o Covid, mas essa questão de saúde é um caos no país desde que era criança. Sempre é discurso de campanha política, a melhoria na saúde. É sempre um tópico que os políticos abordam, né? Então, aqui, a meta brasileira até 2035 é erradicar a malária, né? Então, no Paraná, aqui, ó, continuando na malária, né? Então, o que seria a malária, né? Uma doença infecciosa que se dá pela picada do mosquito, também tendo ocorrência em regiões tropicais, de clima quente, como eu tinha falado, né? Quase que 100% dos casos de malária, eles estão concentrados geralmente na região norte, mais na região norte lá. Mas não é porque está mais na região norte que a região sul, a região centro-oeste estão livres dessa doença.
como disse no início da live, uma das características dessas doenças é que elas ocorrem em locais de extrema pobreza, né, de pessoas que não têm acesso, muito acesso, às vezes, à higiene, uma vida mais de qualidade, entende? Então, não é porque ocorre com mais frequência na região norte que não vai ocorrer em outras regiões. Tem casos, sim, né, no Paraná, em vários lugares aí do país. E os sintomas, quais são os sintomas, né? Febre, calafrios, tremores, suores intensos, né, dores de cabeça, dores pelo corpo, né? Então, se o diagnóstico for tardio, ele pode comprometer todos os órgãos do corpo. Então, quanto antes a pessoa for diagnosticada com malária, o resultado, né, para ela ser curada, para ela ser tratada, né, são mais eficientes. Então, quanto antes ela for diagnosticada, melhor, né? Então, olha só, aqui eu quero entrar numa coisa muito interessante, nessa questão da malária, né, em outras doenças também, não existe vacina contra a malária. Não sei se você sabia disso. Eu não sabia. Não existe, né? Então, depois eu vou falar sobre a vacina, mais um pouquinho para frente. Eu vou aguardar um pouquinho aqui ainda, né? Então, o que acontece? Quais são as prevenções? É você evitar locais... Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui. Então, é você evitar locais de matas também, né? Existem lugares de sítios, assim, que existem muitas residências. Esses locais são propícios para a contração dessas doenças tropicais negligenciadas aí, né? Então, evitar lugares de rios, lagos, né? Manter sempre o corpo coberto. Existe a questão do repelente, que você pode passar sobre a pele também, né? Então, são vários métodos, prevenções que você tomar, que você não vai estar negligenciando essa doença. Daí você não vai se tornar mais um número, mais um caso, né? Aí nós vamos falar aqui sobre a dengue, passando um pouco mais à frente, né? A dengue, né, é uma doença infecciosa transmitida pela picada do famoso mosquito que você conhece bem, que você já ouviu falar 1 milhão de vezes, o tal do Aedes aegypti. Quantas vezes você já viu falar na televisão sobre esse tal do mosquitinho e como que dá a sua proliferação, né? Como que se reproduzem esses mosquitos, né? A fêmea vai lá, bota seus ovos na água, pronto, está ali é um ninho, um nicho de proliferação, né, da doença. Aí vem o mosquitinho lá, a fêmea lá, fica você e você pega dengue. Você pega dengue. Tem vacina disponível? Vacina disponível para dengue. Olha, outra coisa que eu também não sabia. Como é que nós somos desinformados, né? A vacina para dengue, você acha que tem? Tem, mas apenas na rede privada. E você tem que tomar ela em 3 vezes por ano. E a bagatela aí é de 200 a 300 reais para você, se você contrair a dengue, para você tomar. Eu não sabia, né? Sou sincero em assumir, né, a leiguice nesse assunto, que infelizmente eu não sabia. A gente sabe alguma coisa por cima, mas eu não sabia que a vacina para dengue só tinha na rede privada. Outro dado interessante aqui, há mais de 10 anos, anota aí, sobre a dengue, hein? Quanto tempo você vem ouvindo falar sobre a dengue? Deixa eu aceitar mais um aqui. O Bruno entrou também. Obrigado, Bruno. Deus abençoe. Então, sobre a dengue, que é uma doença muito bem conhecida, muito bem difundida pelos meios de comunicação. Sabe quanto tempo o Butantan está tentando desenvolver uma vacina contra a dengue? Há mais de 10 anos.
contra a dengue. Aqui em Curitiba, né, a Kelly Germano, que ela é uma mestranda em microbiologia, parasitologia e patologia na Universidade Federal do Paraná. Sabe que ela teve uma palestra na Câmara Municipal de Curitiba, em abril deste ano, e ela deu uma palestra lá sobre a dengue. Ela falou que teve uma epidemia de dengue no Paraná. Sabe quantos casos de dengue? 14 mil casos de dengue. E até hoje, nós não temos uma vacina disponível na rede pública para combater a dengue. Enfim, meus queridos, vamos continuando aqui. Temos mais 2 doenças que eu queria tratar, que é a leishmaniose, que eu falei que no início dessa live eu não conhecia, né? A leishmaniose, ela pode ser humana e canina, e a última vai ser a doença de Chagas, né? A leishmaniose, né, é uma doença infecciosa também, né, que se dá por meio da picada de um tipo de mosquito também. Então veja que malária, dengue, essa doença aqui, leishmaniose, elas são meio que parecidas na questão do contágio, né? Se dá através do mosquito, né? Conhecido um tal de mosquito palha, né? Ou por insetos conhecidos também por hematófagos, né? Que eles são tão pequenos, né? Dessa doença aqui, esses mosquitinhos, esses insetos dessa doença, eles são tão pequenos que eles conseguem atravessar aqueles mosqueteiros, né, aquelas teias de proteção, aquelas telas de proteção que a gente coloca para proteger os bebês. Esses mosquitinhos, eles são capazes de atravessar esses mosqueteiros aí, né? Então, as regiões, né, de maior incidência, mais comuns, onde esses mosquitos agem, né? Deixa eu aceitar aqui também a Elvira. Obrigado, Elvira. Nós estamos tratando aqui sobre as doenças tropicais negligenciadas, né? Nós estamos aqui falando sobre a leishmaniose, ou leishmaniose. Vou aprender a falar direitinho essa palavra aí, né? Mas é uma doença que eu não conhecia, eu não sabia, né? Então, e acontece também nas regiões quentes do país. Essas doenças que eu estou falando, elas são predominantemente, elas ocorrem predominantemente na América Latina, ou seja, países, né, de clima quente, né? Então, os sintomas, tem um tipo dessa doença que ela é visceral, né, que ela ataca as vísceras, os intestinos, né, ela ataca o fígado, né, essa tal de leishmaniose, o baço, e chega até a medula óssea, atacar a medula óssea. Os sintomas são febre, geralmente é febre, tosse, dor abdominal, anemia, hemorragia, perda de peso, diarreia, são vários sintomas dessa doença aí, né? Se você pesquisar doenças negligenciadas tropicais, tanto no YouTube quanto no Google, você vai achar, né, essas doenças que nós estamos falando, né? A prevenção. Olha que interessante! Não existe vacina contra a leishmaniose. Não existe vacina contra a leishmaniose, né? O que a gente pode fazer, né? A questão da poda das árvores, para evitar, né, que o ambiente seja um ambiente propício, né, para o mosquito, né, se proliferar ali, né? Então, evitar o acúmulo de lixo, né? Proteger a pele, né? Como eu falei que protege a pele ali, através de repelente, através de protetor solar, né? As próprias mulheres podem proteger com maquiagem. Tem mais um querido que está entrando lá, o Lucas. Então, Lucas, obrigado por ter entrado aí. Nós estamos quase encerrando essa live, essa apresentação de portfólio, que eu achei muito interessante, né? Que trata sobre as doenças tropicais negligenciadas, né? Então, chegando aqui que no último ponto, né, na última doença que eu gostaria de estar falando aqui, que é a doença de Chagas.
a famosa doença de Chagas. Salvo engano, lá em 1984, eu ouvi falar dessa doença. Lá na primeira série, na antiga primeira série. Ela foi decodificada por um brasileiro, tal de Carlos Chagas. Sabe quando? Em 1909. A doença de Chagas, né? Então, é uma doença fatal. Uma doença fatal que ela atinge o coração e também a parte a parte visceral, a parte intestinal, a parte gastrointestinal, né? A doença de Chagas, lá que acontece pela picada lá do famoso barbeiro, né? Ele parece um besouro lá. Eu lembro, né, dessa palavra que eu nunca esqueci, né? Trypanosoma cruzi. Eu acho que você deve se lembrar quando o professor falou lá na primeira série. Eu acho que era na primeira série, lá naquele antigo primário, lá, né, de primeira a quarta série. A gente ouve falar já da doença de Chagas, aí, do barbeiro, né? Creio sim que foi nessa época que eu ouvi falar. É uma doença fatal e ela atinge. E a estimativa, né, segundo dados aí, né, da OMS, cerca de 6 a 7 milhões de pessoas já foram contaminadas no mundo, né? Ela é uma doença predominantemente, né, recorrente na América Latina, como eu falei. Mas o que acontece também, um dos problemas, né? Eu vou falar das formas de transmissão já, mas tem um problema. Às vezes, a pessoa, ela é assintomática, ela pode estar com essa doença de Chagas e não saber, não desenvolver os sintomas. Fica durante anos e anos, né? Pelo estudo que eu fiz, teve um caso de uma criança que ela foi infectada e ela era sintomática, ela era uma criança de 7, 8 anos, né? Só você pesquisar aí nas redes sociais, no YouTube, né? Médicos renomados aí. E essa criança era sintomática e não desenvolveu a doença. Depois, lá, quando ela estava já velha, com 70, 80 anos, né? Ela veio morrer de câncer em decorrência dessa doença aqui, que ela foi infectada lá na infância. Lá. Então, às vezes, a pessoa está com a doença de Chagas, né? E ela não sabe, porque ela é sintomática. Por isso é importante fazer bastantes exames periódicos, exames de rotina, aí, para ver se você pode estar contaminado ou não, né? Espero que não, torço que não, né? Então, uma das formas é através do barbeiro, né? Que ele parece um besouro. O que acontece? Ele age geralmente no período noturno, ele se alimenta de sangue, então a pessoa está dormindo lá, vem, e ele pica, né? Dá picada no rosto da pessoa, e o pior, ele solta fezes. Aí a pessoa vai coçar aquilo lá e aquelas fezes estão contaminadas. E ela entra na corrente sanguínea. É aí que a pessoa é contaminada. Através do bicho barbeiro, né? Então é uma doença chata, complicada, até nojenta de você falar, né? Que vem um bicho lá e pica você, e aí você vai coçar, né? E as fezes, ele defeca na pessoa, e a pessoa coça, né? Aí abre uma ferida ali, e através da picada também, né? Do inseto, as fezes, como elas são contaminadas, ela entra na corrente sanguínea e a pessoa é contaminada. Mas existem outras formas que eu não sabia. E, olha, foi muito interessante estudar sobre essas doenças tropicais negligenciadas, que eu não sabia que existem, que mais de 70%, né, das pessoas que são infectadas por Chagas, sabe como que se dá? Se dá pela via oral, através de alimentos contaminados. Quais? O açaí e o tal de caldo de cana-de-açúcar. Então, às vezes, se não existe uma higienização ali adequada, né, você pode estar contraindo, né, a doença de Chagas e não saber. Então, a doença de Chagas ela pode ser transmitida pelo barbeiro, como eu falei, através
lá, né, da picada na pele, das fezes, que são contaminadas, e através de via oral, que eu não sabia, através do açaí e do caldo de cana, né, cana de açúcar, né. Então, se você vai tomar aquela garapa lá na rua, se você não tem certeza que aqueles utensílios que estão sendo utilizados ali para fazer a elaboração do teu caldo de cana, se você não tem certeza que estão higienizados, então é melhor você não tomar, porque você pode ser contaminado através desta via, que eu não sabia. Né? Então, são vários tipos de transmissões, né, também, né? A mãe a mãe, durante a gravidez, pode passar, né, para o filho, né, durante a gravidez, ou no momento do nascimento, né, do nascituro, através de transfusão de sangue, também, e, para concluir, né, pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Aí, para concluir, meus queridos, vocês viram que a maioria das doenças aí que nós mencionamos não tem vacina. A dengue, que é uma das mais difundidas aí, só tem na rede privada. A maioria dessas doenças que eu falei aqui, eu citei algumas, não tem vacina. Agora, as medicações para você combater a doença de Chagas, sabe quanto tempo elas começaram a ser elaboradas? Elas começaram a ser elaboradas, as medicações para combater a doença de Chagas, há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. E até hoje não existe nova medicação. Ou seja, não existe vacina também para a doença de Chagas. Aí vem o cidadão lá me falar de vacina contra o coronavírus, que foi uma vacina criada em caráter emergencial. E eu me orgulho de não ter tomado esta vacina, e falo com convicção. Não tomei, graças a Deus, e não fui contaminado pelo coronavírus, graças a Deus. Sinto muito, evidentemente, pelas pessoas que faleceram, né, evidentemente, né, mas, assim, nesse pequeno ensaio, nesse pequeno estudo que eu pude ver, a gente vê que não existe vacina para essas doenças que estão aí, ó, há quantos e quantos anos. Essa doença aqui de Chagas, ela foi sintetizada, decodificada em 1909. Já são mais de um século e não tem uma vacina. Não tem novos medicamentos para combater. Aí vem o cidadão falar de vacina contra o Covid. E a pessoa acredita. Eu, graças a Deus, não tomei e sei que tomei a decisão certa. Infelizmente, né, muitas pessoas morreram, né? Sinto pelas famílias, sinto pela perda, né, dessas pessoas, porque saúde é uma coisa muito séria, né? A gente às vezes não dá muita importância para a questão da saúde, né? Mas eu também tenho muita fé em Deus, né? Não que as pessoas que morreram não tivessem, mas cada um é cada um. Nós não estamos tratando aqui também de Covid, né? Nós estamos tratando aqui dessas doenças tropicais que são negligenciadas. Aí uma coisa leva a outra, né? Você pensa assim, poxa, se não existe vacina para esses tipos de doenças que já estão aí há décadas, né, no mercado, imagina contra o Covid, né? Então, meus queridos, eu queria agradecer vocês que adentraram comigo, me acompanharam, né, nesta live, nessa apresentação desse portfólio, dessas doenças tropicais, né, negligenciadas, né? Tomem cuidado, façam exames de rotina, né? Façam exames de sangue, né? No próprio SUS você consegue fazer um exame de sangue e detectar se existe alguma irregularidade, alguma doença, né? Se você está com algum tipo de doença. Não é para alarmar, não é para causar pânico em ninguém, né? Mas é por isso que elas têm os nomes de negligenciadas, né? Então é isso, né? Então, só para concluir aqui, só para repetir quais são as doenças: é a malária, a doença de Chagas que nós falamos, a dengue,
né? A vacina só tem na rede privada, tem que tomar 3 vezes e custa mais de R$ 300. A leishmaniose, a lepra, a raiva, que teve hoje no jornal estadual, que falou que houve um número, aumentou o número da raiva, né, no Paraná. Escabiose, que nós não comentamos, né, mas faz parte, a esquistossomose e parasitose. Tá ok, meus queridos? Muito obrigado para você que entrou aqui, me acompanhou, né, que Deus possa estar te abençoando aí, que esse pequeno ensaio aí possa te ajudar, né, a estudar um pouquinho. Se você digitar no Google, como eu falei, e no YouTube, doenças tropicais negligenciadas, você já vai ter uma noção do que é lá, porque tem bastante conteúdo na internet aí. Então a gente dividiu um pouco, compartilhou com vocês, aí tinha coisas que eu não sabia, que eu aprendi, né, e que a prevenção e a informação são os melhores caminhos para a gente evitar esses tipos de doença aí. Tá ok? A apresentação desse portfólio está no YouTube, né? Basta digitar lá doenças tropicais negligenciadas, Fernando Maio da Silva, que você vai encontrar lá, né? Um pequeno ensaio lá deste portfólio. Tá ok? Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e muito obrigado mais uma vez. Valeu!